Então, a partir dessa, olha, nessa aula nós vamos começar aí sobre estequiometria. Então, já estamos em cálculos químicos, você já viu 3 aulas aí, muito importantes para a gente começar a compreender o que a gente vai ver aqui. E a partir de agora, nessa aula e mais 3, a gente vai ver sobre os cálculos estequiométricos. Você tem que entender e você tem que praticar muito. Sem praticar, você não vai aprender essa matéria. E uma coisa que eu já te falo de início, antes da gente começar a estudar, não tenta decorar. Se você tentar decorar, você não vai sair do lugar. Aprende, compreende o que você está fazendo, tá bom? Depois dessas 4 aulas, essa e das 3, eu vou colocar mais pelo menos umas 2 só de correção de questão de cálculo estequiométrico. É muito cobrado, tem que saber. Então vamos ver cada caso, depois a gente vê tudo direitinho, tá bom? Não perde, acompanha, segue comigo aí. A gente tem que lembrar das reações químicas aí, se você não assistiu, assista às aulas sobre reações químicas, que elas são baseadas em algumas leis. Quais são essas leis? As leis ponderais, né? Que a lei de Lavoisier fala o que pra gente? Que quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Ou seja, nada se perde, nada se cria. O que ocorre numa reação química é simplesmente uma transformação. A massa dos átomos continua a mesma, assim como a quantidade. E a outra lei importante para a gente é a lei de Proust, que a composição química da substância composta é sempre constante, não importando qual a sua origem. Ou seja, as proporções das reações químicas elas são constantes. Eu vou mostrar isso para vocês através dessa reação aqui. Ó. Imagina, aqui está com o nome. Se eu quisesse representá-la pelas fórmulas, seria como? Olha, gás carbônico, CO2, é o meu reagente, ele vai produzir o quê? Carbono mais gás, oxigênio. Isso aqui seria uma reação de decomposição, de separação, né? Então, o que a gente pode ver? Ó? A lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho 11 gramas de gás carbônico, ele vai se decompor, formando 3 gramas de carbono e 6 de oxigênio. Quanto que eu tinha de reagente? 11 gramas. Quanto que eu vou ter de produto? 11 gramas, certo? E as proporções são constantes. O que quer dizer isso? Se eu tiver o dobro de gás carbônico, vai ser produzido o dobro de carbono e o dobro de oxigênio, certo? Então, as massas são constantes e as proporções também são constantes, tá bom? E a gente tem que lembrar, ter essa ideia básica, que o reagente se transforma em produto. Há um rearranjo entre os átomos, porém, a quantidade permanece a mesma. Por isso que a gente faz o que a gente chama de quê? Balanceamento, não é isso? Então, vamos lembrar disso. Numa reação química, a gente tem os reagentes, que são consumidos, não é isso? Ou seja, a quantidade deles vai deixar de existir. Eu tenho no início, mas eu não vou ter no final, de forma geral, tá? E os produtos, aqueles que eu não tinha nada, porém, como a reação foi acontecendo, os reagentes foram se transformando em produtos. Então, os reagentes vão ser consumidos para formar os produtos, né? E o que acontece em nível atômico? Que o que acontece é que os átomos são rearranjados, mudam sua organização, mas a quantidade permanece a mesma. Por isso que a gente faz o quê? O balanceamento, não é? Então aqui, ó, por exemplo, tem a reação de síntese da amônia. O gás nitrogênio se junta com o gás hidrogênio para formar a amônia, NH3. Por que é NH3? Por conta de que a gente viu lá no primeiro ano, ligações químicas. O nitrogênio é da família 5, faz 3 ligações, o hidrogênio só faz uma. Então NH3, não existe NH2, não existe NH. O que existe é NH3. Eu não posso mexer nesses números aqui de baixo, porque senão eu estou mexendo na composição molecular. E aí eu posso estar fazendo coisa que nem existe. Então, quando a gente vai balancear, a gente coloca os números na frente, não é? Já que a quantidade de átomos tem que ser igual no reagente e igual no produto, eu posso mexer nos coeficientes estequiométricos, esses números que ficam na frente. Né? Então aqui, ó, se eu tenho 2 nitrogênio, cada molécula de amônia tem uma só. Eu não posso vir aqui e colocar um 2. Eu coloco 2 na frente, dizendo que vão ser formados 2 mols de amônia. E quando eu coloco esses 2 aqui, ó, cada molécula de amônia tem 3 hidrogênios, se são 2, vão ter 6 hidrogênios. Então eu volto ali no meu reagente e coloco 3. Né? Agora sim eu estou vendo que eu tenho, em quantidade de átomos, 2 de nitrogênio no reagente, 2 de nitrogênio no produto. 6 de hidrogênio no reagente, 6 de hidrogênio no produto. Né? E esses números, onde a gente sabe que não aparece nada, é 1, é a relação em que eles reagem e são produzidos em quantidade de mol. Eu estou falando para você que 1 mol de gás nitrogênio
reage com 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de amônia. E por que eu estou falando de mol? Porque mol a gente pode transformar em um monte de coisas, não é? Então vamos lembrar isso aí, ó. Reação química, a gente representa por uma equação química, na qual a gente tem reagente, produto, a gente balanceia, ou seja, acerta a quantidade através dos coeficientes estequiométricos, não é isso? E a proporção entre os participantes, a gente pode usar isso aqui tudo. Quer ver como que eu vou mostrar para vocês? Vou usar a mesma reação que eu usei como exemplo no slide anterior. Eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio para formar amônia. Não posso mexer nesses números aqui, porque são essas moléculas que existem assim. Eu posso balancear a equação. 2 nitrogênios, coloco um 2 aqui. 6 hidrogênios agora. Coloco um 3 aqui, porque vai multiplicar por 2 e vai dar 3. Então aqui eu tenho determinado a proporção entre eles em quantidade de mol, sendo que aqui não tem nada, é 1, né? O que eu sei? Ó? Quantidade de matéria é mol. Eu sei que 1 mol de amônia reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de gás amônia. Aqui eu falei amônia, me desculpa, é nitrogênio, né? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Pronto. Porém, eu posso passar isso para a quantidade de moléculas. Porque eu sei que cada mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Né? Então, 1 mol de nitrogênio é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Problema nenhum. Eu vou escrever moléculas aqui, mas você sabe que é, tá? Porém, o hidrogênio, para reagir com esse 1 mol de nitrogênio, são 3 mols. Se 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23, 3 mols, 6 vezes 3, 18, né? Para ficar bonitinho, 1,8 vezes 10 a 24. Se você não entendeu, ó, 18 vezes 10 elevado a 23, notação científica, lembra? A gente tem que andar com a vírgula para ficar um número inteiro antes da vírgula. Então tem que ficar 1,8. Se a vírgula andou para a esquerda, o expoente aumenta 1. Fica 1,8 vezes 10 a 24. Para formar 2 mols de amônia. 2 mols, se cada mol é 6 vezes 10 elevado a 23, vai ser 12 vezes 10 elevado a 23. Ou 1,2 vezes 10 elevado a 24. Não são quantidades diferentes, é a mesma coisa. Só que agora, em vez de falar de quantidade de matéria, quantos mols, eu estou falando da quantidade de moléculas que reagem entre si. E eu posso falar também do volume na CNTP, que é de quantos? 22,4 litros. Todos os reagentes e produtos aqui, ó, estão nos estados gasosos. Então, se eu te der uma informação sobre condições de CNTP, você sabe que 1 mol é a mesma coisa que 22,4 litros. Opa, o hidrogênio, professor, são 3 mols. Então, 22,4 vezes 3. 22,4 vezes 3 vai dar 67,2 litros. Não é isso? E 22,4 vezes 2, 44,8 litros. E uma outra coisa que eu posso fazer correspondência à quantidade de mols, moléculas e volume molar, é a massa. Né? Que é o que a gente vai mais usar. É a massa. E aí, massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, a gente descobre ali na onde? Tabela. N2 é 14, como são 2 nitrogênios, 28 gramas. O H é 1, como são 2 gramas por mol, mas são 3 mols, então são 6 gramas. N14 mais 3 dos 3 hidrogênios, 17, vezes 2 mols, 34 gramas. Olha aqui a lei de Lavoisier, 28 gramas de nitrogênio, reage com 6 de hidrogênio, eu tenho 34 gramas de reagente para formar 34 gramas de produto. Se eu tivesse o dobro, eu formaria o dobro. Pegou, né? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque as questões vão ser abordadas em quaisquer dessas unidades. Eu não preciso, por exemplo, relacionar sempre mol com mol. Eu posso relacionar mol de um com o volume do outro, com a quantidade de moléculas do outro. Eu posso relacionar a massa de um reagente com a quantidade de mols de um reagente, com o volume formado do produto na CNTP. Entendeu? Então a gente tem que lembrar que isso é equivalente. 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que corresponde a 22,4 litros na CNTP, é o seu volume. E tem uma massa de 28 gramas. A gente já viu uma aula sobre isso. Então tudo isso é equivalente. Vamos ver exemplos, que é aí que vocês vão entender melhor. Então olha esse exemplo aí, ó. Entre as várias finalidades, o metal cromo é empregado na produção de aço inox e na cromação de várias peças metálicas.
Um processo de preparação de cromo metálico pode ser expresso pela seguinte reação. Está aqui a reação, você vai sempre conferir se está balanceado, nesse caso está. O óxido de cromo 3 reage com alumínio, formando cromo e o óxido de alumínio. Tá vendo como que eu mudo? Reage, estou falando dos reagentes, e forma, depois o setinho foi formado. 2 cromo, 2 alumínio, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Questões. Quantos mols de alumínio metálico são necessários para reagir completamente com 8 mols de óxido de cromo? Isso aqui já é questão de estequiometria. A gente vai sempre se basear na reação, tá? Sempre na reação balanceada. Aqui, ó, vou montar para você do jeito que eu gosto de ensinar para meus alunos. A pergunta: quantos mols de alumínio metálico? X, que é o que eu quero saber. Mols de alumínio metálico é só alumínio, tá? Isso aqui, ó. Aqui é óxido de alumínio. Então tá, qual é a quantidade desse necessário para reagir com 8 mols, de óxido de crômio 3, ó, óxido de crômio. E outra, reagir, eles são os reagentes. Cr2O3. Quantos mols do alumínio eu preciso para reagir com 8 mols dessa substância? Onde que eu vou achar a resposta para isso? Na reação. O que eu tenho na reação aqui balanceada? Que 1 mol de óxido de crômio reage com 2 mols de alumínio. Então eu coloco aqui nos seus respectivos lugares, né? 2 mols de alumínio, eu sei, pela minha reação balanceada, que reage com 1 mol de óxido de crômio 3. Pronto. Ou seja, o alumínio tem que ser sempre o dobro, né? Então, para reagir com 8 mols de óxido de crômio, eu vou precisar de quantos mols de alumínio? 16 mols de alumínio. Por que essa questão é importante? Porque não adianta eu ter só um reagente. Para a reação ocorrer, eu tenho que ter quantidade dos dois. E proporcional àquilo que eu preciso para eles reagirem. Se tivesse os 8 mols de crômio lá, que precisam de quantos de alumínio? 16. Se eu tivesse só 10 de alumínio, isso me indicaria que esse 8 do crômio não ia reagir. Por quê? Porque não tem quantidade suficiente do outro. Não ocorre reação com um só. Então entenderam ali, né? Eu peguei o básico. Esse aqui, ó. Letra B. A massa de cromo formada, X, massa, como a gente sabe que vai usar a massa molar da tabela, tá? Eu vou colocar o quê? X grama. Qual a massa? X grama de cromo, só ele, formada pela reação completa de 135 gramas de alumínio metálico. Só ele também. Quando o metal é sólido, está sozinho, né? A gente fala alumínio metálico, cromo metálico, por aí vai. O que eu estou comparando agora? Duas substâncias onde eu estou comparando a massa delas. Vou te dar uma dica. Você vai olhar a reação em proporção de mols. A gente vai fazer 3 linhas agora. O cromo. Quantos mols de cromos eu tenho? 2 mols de cromo. 2 mols de cromo. São produzidos através de 2 mols de alumínio, porque o alumínio é reagente. Por que eu estou colocando mol aqui? Para você ver, ó. Olha, aqui eu não quero mol, então eu vou ter que transformar meu mol para grama. Como que eu transformo mol para grama? Massa molar. Do cromo, qual que é a massa do cromo? 54. Como é só ele? 52, desculpa. 52. Mas são 2 mols, professor. 52 vezes 2, 104 gramas de cromo são formados por 2 mols de alumínio. Mas eu também não quero mol de alumínio, eu quero massa. A massa do alumínio é 27. Então, cada mol, 27 gramas. São 2 mols, 54. Então, aqui, ó, agora eu posso esquecer essa relação do meio. Eu só usei ela para ter ali a proporção entre mols, mas eu transformei para aquilo que eu precisava, que era a massa, através da massa molar. Se precisasse para moléculas, você vai ver na próxima. Então, agora eu multiplico cruzado, só os extremos, tá? 54 vezes x, 54x. 135 vezes 104, deixa eu ver quanto que dá aqui, ó. Dá 135 vezes 104, 14.040. X é igual a 14.040 dividido por 54. Quando eu fizer essa conta aí, vou obter o resultado de 260 gramas. Cadê meu X? Está aqui, ó. 260 gramas de cromo. Pronto. Olha o sentido. A gente viu que 2 mols de alumínio, pela reação, 2 mols de alumínio produz 2 mols de cromo. Aqui, ó, 2 mols de alumínio produz 2 mols de cromo. 2 mols de alumínio é a mesma coisa que o quê? 54 gramas. Produz quanto de cromo? 104.
Mas a questão perguntou, e se eu tiver 135 gramas de alumínio? Olha, eu tenho mais alumínio do que o que eu precisaria aqui para produzir só essa quantidade. Se eu tenho mais alumínio, mais cromo será formado, em vez de 104, 260. Diretamente proporcional, né? Mais reagente, mais produto. Por isso que a gente faz o quê? Com regra de 3. O do meio ali foi só para você estabelecer a reação entre mols. Se você esquece, se você balanceia a equação errada, você dança. Próximo exemplo. Na mesma reação, letra C. A quantidade de átomos de alumínio... Opa, agora eu quero saber a quantidade de átomos. Coloca a unidade, coloca o valor, coloca a unidade, coloca de quem você está falando. Como eu não sei, é X. Quantidade de átomos de alumínio reagindo com óxido de crômio, suficiente para formar 10 mols de cromo metálico. Então, por que ele falou aqui, professor, do óxido de cromo? Porque se tiver só alumínio, não resolve. Ele tem que reagir com óxido de cromo para, no final, formar o cromo metálico. Vai formar o óxido de alumínio também, mas eu não quero saber dele agora. Eu quero saber só do cromo metálico. Então, nesse caso, estamos comparando quem? O alumínio com o cromo metálico de novo. O que a gente vê? Que 2 mols de alumínio formam 2 mols de cromo metálico. Pronto. Professor, aqui é mol mesmo, então não preciso mexer. Exatamente. Porém, no alumínio aqui, eu quero saber a quantidade de átomos. Então, vou ter que transformar agora mol para átomos. A gente sabe que mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Como são 2 mols, 1,2 vezes 10 elevado a 24. Daria 12 vezes 10 elevado a 23, né? O dobro de 6 vezes 10 a 23. Andando com a vírgula, é 1,2 vezes 10 a 24. Átomos de alumínio. Então, 2 mols de cromo produz 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de alumínio. A gente esquece do meio e multiplica os extremos, né? Fica como? 2x 10 vezes 10 elevado a 24, desculpa, 10 vezes 1,2 dá 12 vezes 10 elevado a 24, correto? X é igual a 12 vezes 10 elevado a 24 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6 vezes 10 elevado a 24. Cadê meu X? Átomos de alumínio. O que eu falei com vocês? 2 mols de cromo são produzidos através de 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de alumínio. Se eu tenho 10 mols produzidos, quer dizer que eu tinha mais alumínio como reagente. Isso mesmo, 6 vezes 10 elevado a 24 é muito mais átomos de alumínio do que 1,2 vezes 10 elevado a 24. Entendeu? Por que é importante essa relação do meio ali? Para a gente estabelecer a quantidade em mols. Depois de mol a gente transforma para aquilo que a gente quiser. A massa de cromo formada, X gramas de cromo formada, pela reação completa de 135 gramas de óxido de cromo, Cr2O3. Estamos comparando o óxido de cromo com o cromo. O que a gente vê? Que 1 mol de óxido de cromo, olha o lado, tá? 1 mol de óxido de cromo produz 2 mols de cromo. O que a gente vai precisar fazer aqui nos dois casos? Transformar a massa, né? Porque eu tenho que transformar mol para massa. O cromo, se não me engano, é 52. Como são 2, 52 vezes 2, 104. Mais 48 dos oxigênios, 104 mais 48, 152. É isso mesmo, estou conferindo ali na minha cola. Então, 152 gramas de cromo, que é a mesma coisa que 1 mol dele, produz 2 mols de cromo. O cromo é 52 vezes 2, 104. 104 gramas de cromo. Esquece o do meio, que a gente já fez o que precisava, multiplica os extremos. 152x igual a 135 vezes 104. 14.040. X é igual a 14.040 dividido por 152. Dividido por 152, 92,3. O quê? Olha o seu X, gramas de cromo. Professor, agora produziu menos cromo, não é? É. E faz sentido isso? Faz. Por quê? Porque para produzir as 104 gramas, a gente viu que necessitava de quantos? 152 gramas desse reagente. Eu tenho menos dele. Então, se eu tenho menos reagente, vai produzir menos produto. Último aí, para finalizar, o único que a gente não falou. Olha o que eu esqueci aqui, ó. CNTP. Finge que você não viu.
Considere a reação de decomposição do carbonato de sódio. Está aqui a reação balanceada. 2 sódio, um carbono, 3 oxigênios. Um aqui mais 2 aqui, 3 oxigênios. Determine o volume de gás carbônico. Agora eu quero saber o volume. X litros de gás carbônico, que é quem? O CO2. Na CNTP, para ninguém falou CNTP, para a gente usar o 22,4 litros. 1 mol é igual a 22,4 litros de qualquer gás na CNTP. E o CO2 é um gás. Produzido pela decomposição completa, ou seja, reagiu completamente, 250 gramas de carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Agora eu estou comparando o carbonato de sódio, que é o meu reagente, que no final da reação vai produzir o gás carbônico. Beleza. Mas se eu tiver 250 gramas do meu reagente, quantos litros eu vou obter de gás carbônico na CNTP? Como a reação está balanceada, é 1 para 1 para 1. Ou seja, 1 mol de gás carbônico é produzido pela decomposição de 1 mol de carbonato de sódio. Ótimo. Porém, aqui eu não quero mol, eu quero grama. Então, o que eu faço? Olha a massa da tabela. O sódio é 23, como são 2, 46. Mais 12 do carbono, 58. Mais 48 dos 3 oxigênios, vai dar 106. Se não for isso, é quase isso. 106 gramas, que é a mesma coisa que 1 mol, produz 1 mol de CO2. Mas esse 1 mol aqui eu quero passar para litro na CNTP. Eu sei que 1 mol é justamente o quê? 22,4 litros de CO2. Então, se eu tiver 1 mol de carbonato de sódio, produz 1 mol de gás carbônico. Ou seja, 106 gramas de carbonato de sódio, que é 1 mol dele, produz 22,4 litros, que é 1 mol de gás carbônico. Multiplica os extremos, fica como? 106x. Não é isso? 22,4 vezes 250, 5.600. X é igual a 5.600 dividido por 106, que vai dar 52,8. O quê? O aluno vai lá, 52,8. 52,8, pronto, professor. Olha o seu X, o que você queria saber? Quantos litros, ou seja, qual o volume de gás carbônico que vai ser produzido. Ótimo. Faz sentido? Faz todo sentido. 1 mol dele ia produzir 1 mol de gás carbônico. 106 gramas ia produzir 22,4 litros. Eu tenho muito mais do que 1 mol. Mais do que 2, na verdade. Porque 250 é mais do que 2 mol de carbonato de sódio. Então eu vou produzir mais gás de gás carbônico. Vai produzir um volume maior. Verdade, ó, de 22,4 que seria produzido se eu tivesse 1 mol. Como eu tenho mais de 1 mol, 52,8 litros. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido a aula. Qualquer coisa, dá uma voltada. Faça sempre as suas anotações. Não adianta nada se você não anotar, se você não praticar. Procure exercícios para praticar, exercícios simples. Ou se você quiser ver as outras 3 aulas, que aí você vai entender sobre tudo. Que aí você pode jogar lá. Exercícios sobre estequiometria. Você vai saber resolver tudo. Entendeu? Tem que praticar. Espero que você não tenha mais dificuldade em relacionar essas quantidades em unidades diferentes, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço, não perca as próximas aulas, fique com Deus.